Capítulo 12 do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. Preparem o caminho do Senhor. O lugar onde você está agora é parte vital da direção para onde está indo. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam um deserto, caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todas a verão. Pois é o Senhor quem fala, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, e quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, do 3 ao 8. O deserto ou lugar desolado é onde o caminho do Senhor está sendo preparado. O lugar onde cada monte será aplanado e cada vale exaltado. Nas Escrituras, as montanhas representam a força humana. A Bíblia diz que, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, 1 Coríntios 1, 29. O homem não consegue fazer com que se cumpram as promessas de Deus. Não importa se tenha boas intenções, sem o envolvimento de Deus, ele não pode fazer nada de valor eterno, mesmo que seja em nome de Jesus. Jesus diz, eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o pai vê, o que o pai faz. João 5,19. Que declaração impressionante! Jesus dizendo que não podia fazer nada por si mesmo. Jesus amava Lázaro e as duas irmãs, Marta e Maria, que viviam em Betânia. Lázaro ficou muito doente em João 11, 3 ao 6, registra que então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus amava Lázaro e considerava como um amigo. Entretanto, vemos que Jesus não fez nada durante 2 dias. Por que ele não se dirigiu imediatamente para Betânia? Pela seguinte razão, porque Deus não o levou a dirigir-se para lá imediatamente. Jesus esperou até que o Espírito de Deus se movesse e só então se movimentou. O Senhor me mostrou que se tivesse acontecido com um dos seus queridos amigos, teria pegado o carro e ido imediatamente para sua casa e pôr as mãos sobre eles, e nem pensaria em buscar o Espírito de Deus em sua direção. Na igreja temos a seguinte mentalidade, onde eu for, Deus irá, e fará o que eu disser, e é o inverso do que deveria ser. Deus decide onde devemos ir, quando seguimos, Ele nos diz o que fazer. Achamos que mesmo sem a liderança do Espírito Santo, se impusermos as mãos nos doentes, Deus será obrigado a curar todo mundo na hora. Se isso fosse verdade, bastava que fôssemos aos hospitais para que ficassem vazios. Muitas referências bíblicas dizem que ele curou a todos, mas isso não quer dizer que ele tenha sido uma ocorrência universal. Por exemplo, por que Jesus não curou todos os outros doentes, cegos, deficientes e paralíticos no tanque de Betsaida? Quando curou o homem que estava doente há 38 anos, em João 5, por que ele curou apenas um homem naquela vez? Todos os dias colocava o deficiente de nascença na porta do templo para mendigar. Com certeza Jesus passava por ele toda vez que entrava no templo. Por que Jesus não o curou? Porque o Pai não mandou que o fizesse. Tempos depois, quando Pedro e João estavam no caminho do templo, sob a direção do Espírito Santo, pararam para curá-lo, o que causou o início de um reavivamento. Está em Atos 3. Quando Jesus ministrava, não havia fórmula mágica. Em alguns ele cuspia, em outros ele impunha as mãos e outros ele simplesmente falou. Numa ocasião, ele fez bolinho de lama e colocou sobre os olhos do homem. Em alguns casos, ele enviou o doente para o sacerdote e a lista continua. Por que essa variedade de métodos? Porque ele só fazia o que tinha visto seu pai fazer. Deus sabia o momento e o modo perfeito para que cada indivíduo pudesse receber a cura. E é isso que Deus quer para os seus servos, trazê-lo para um mundo onde farão apenas o que veem Deus fazer, e não aquilo que acham que querem que seja feito. Jesus disse em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como Jesus não fazia nada, exceto que o Pai via fazer, nós também só devemos fazer o que já vimos o Senhor fazer. Devemos nos comportar como Jesus e sermos guiados apenas pelo Espírito Santo, nos movendo de maneira pela qual somente Ele poderá nos dirigir. Isso requer que a nossa carne seja sujeita ao Espírito de Deus, e para isso o deserto é o campo de treinamento para alcançarmos uma vida guiada pelo Espírito.
Como dissemos anteriormente, o deserto é onde está sendo construído o caminho do Senhor. Continuação do capítulo 12. No corpo de Cristo, desses últimos dias, muitos têm um chamado genuíno para ministério de tempo integral, mas antes que seja liberado, primeiramente Deus vai fazê-los passar pelo caminho do deserto para um período de preparação. No deserto, a carne é crucificada e o caminho do Senhor preparado. Vejamos isso na vida de Moisés. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam o que Deus estava usando para salvá-lo, mas eles não compreenderam. Está em Atos 7, do 23 ao 25. Aos 40 anos, Moisés já sabia que havia sido chamado para libertar Israel da escravidão no Egito. Naquela época, o Egito era a maior nação da terra. Nenhum outro povo era tão desenvolvido. Se alguém tinha qualidade suficiente para liderar não apenas Israel, mas também o Egito, este alguém era Moisés. Numa tentativa de mostrar sua capacidade de liderança, fidelidade a Israel, Moisés matou um egípcio que estava oprimindo um dos irmãos de Israel. Sua tentativa de validar-se a si mesmo deste modo falhou e subitamente vemos o poderoso libertador de Deus fugir para Midian para salvar a sua própria vida. Ali, ele se manteve ocupado cuidando das ovelhas de outro homem perdido no deserto. E não apenas por alguns anos, mas por 40 anos, por um homem chamado por Deus, jogaria fora. Por um homem chamado por Deus, jogaria fora 40 anos de vida no deserto? Porque Deus estava aplanando a montanha de carne, endireitando os lugares curvos e tornando perfeitos os lugares emburacados. O caminho do Senhor estava sendo preparado. Depois de 40 humilhantes anos de refinamento, Deus apareceu para Moisés. Vá, pois agora eu vos envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar dos Egito os israelitas? Será que é este mesmo Moisés que 40 anos lá atrás, sem pedir a direção de Deus, havia tentado libertar Israel? Agora ali estava na presença do Deus Altíssimo, comissionado para ir, mas com medo. Moisés havia sido humilhado a ponto de saber que se Deus não estivesse envolvido naquilo, mais uma vez falharia miseravelmente. Sua primeira tentativa havia sido feita na força de sua própria capacidade. Aquele caminho era o de Moisés, mesmo que fosse uma resposta a um chamado genuíno, mas a riqueza da sabedoria do Egito não era suficiente para preparar Moisés. O Egito simboliza o sistema do mundo. A sabedoria do mundo nunca nos preparará para a missão para a qual Deus nos chamou. Foi a solidão do vazio desértico que deu a Moisés o preparo para a tarefa que estava à sua mente. Agora ele estava pronto para libertar Israel do modo que Deus queria. Repare nessa palavra do Senhor: eu o envio. Moisés tinha enviado a si mesmo 40 anos antes, mas agora Deus era quem estava enviando Moisés. Em 1979, tornei-me cristão e nasci de novo, enquanto fazia faculdade e morava com colegas. 4 meses depois, recebi o enchimento do Espírito Santo. Deus começou a lidar comigo em relação ao ministério. Eu não queria saber de nada de ministério para a minha vida, porque todos os ministérios que conhecia parecia que não iam bem. Para mim, eram homens ignorantes com filhos estranhos, morando em casas velhas e sujas. Ainda não havia encontrado nenhum que tivesse bem. A minha ideia de que seria um ministério, no mínimo, estava distorcida. Achava que para ser um ministro teria que ser como eles, ou acabar descalço, vivendo numa choupana na África. Naquela época, meu plano era terminar meus estudos de engenharia mecânica na Universidade Purdue e depois fazer um mestrado de administração em Harvard. Tentei evitar pensar que Deus estaria me dizendo sobre o ministério. Mas 4 meses depois, numa manhã de domingo, estava na igreja quando o Espírito de Deus veio sobre mim e falou com muita força: estou chamando você para pregar. O que me diz disso? Respondi: Senhor, mesmo que termine descalço, morando num barraco na África, eu quero pregar. Estou pronto para obedecer. Deus sabe como fazer para chamar a nossa atenção. Assim que eu disse sim para o chamado, o Senhor começou a me preparar. O fogo começou a queimar, falei de Jesus para meus colegas de quarto e muitos aceitaram e foram salvos. Um ano depois, comecei um estudo bíblico no alojamento. Jovens de todas partes dos campos participavam das reuniões. E toda semana aparecia alguém novo e aceitava Jesus. E em seguida, era cheio do Espírito Santo e curado. Naquela altura, a vontade de pregar tinha aumentado. Queria largar a faculdade e ir para uma escola bíblica. E pensava assim: para que estudar termodinâmica quando eu tenho um chamado para pregar? E as pessoas lá fora estão morrendo e indo para o inferno. Jesus poderia voltar em breve e eu deveria ir para os campos o mais rápido possível.
Certa noite, enquanto fazia o dever de casa, no qual achava um plano, uma perda de tempo, os meus olhos foram do livro. Terceira parte do capítulo 12 do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. Certa noite, enquanto fazia o dever de casa, o qual achava uma perda de tempo, meus olhos foram do livro de engenharia para uma Bíblia que estava numa prateleira, e acabei jogando tudo no lixo ao mesmo tempo em que decidi largar a faculdade e ir para a escola bíblica. Liguei para o meu orientador da faculdade e disse: Dom, vou largar a faculdade e ir para uma escola bíblica. Com sabedoria, ele respondeu: Vamos nos encontrar hoje à noite para orar sobre isso? Naquele encontro, Deus falou comigo: Vamos esperar o tempo certo. E continuou: Quem propôs esse ministério? Você ou eu? O Senhor, respondi. Você não acha que eu estou mais interessado de concretizá-lo do que você? Assim me formei em engenharia e mudei para Dallas, no Texas. Ali frequentei uma igreja de 7.000 membros. Comecei servindo como diácono, atendendo a todo tipo de necessidade enquanto fazia a escola bíblica à noite, até ser contratado como assistente do pastor. 2 anos depois, avisei que só ficaria 1 ano, porque meu chamado era para pregar. Eu lavava, colocava gasolina nos carros dos pastores, fazia compras, engraxava o sapato deles, pegava as crianças na escola, dava aula de natação para os filhos menores e fazia outras tarefas. Não fiquei apenas 1 ano, mas 4 e meio. Já havia se passado 8 anos desde aquele dia em que disse sim ao chamado de Deus. Quando estava na faculdade, vendo todos aqueles estudantes convertendo-se e se libertando e curando, pensava que logo estaria no ministério do tempo integral. Não tinha a menor ideia sobre o processo do qual Deus me conduzia. Agora, ali estava eu, no deserto, todos aqueles anos. Durante o tempo em que estive como diácono, tentei 3 vezes sem sucesso entrar para o ministério de pregação de tempo integral. Um dia, voltando para a Ásia, para Dallas, depois da terceira tentativa para ver se era aquilo que Deus queria que eu fizesse, estava lendo o Evangelho de João, quando algo chamou minha atenção no capítulo 1, verso 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. As palavras enviado por Deus saltaram da página e ouvi Deus me dizendo: Você quer ser enviado por John Bevere ou por Deus? Quero ser enviado por Deus, respondi. E o Senhor disse: Ainda bem, porque se você fosse enviado por John, irá na autoridade de John, mas se for enviado por Deus, irá na minha autoridade. Depois disso, comecei a me acalmar e gostar do lugar onde Deus havia me colocado. Quando estava orando, certa manhã, disse: Senhor, se quando você voltar, eu ainda estiver dirigindo esta van e fazendo coisas para o meu pastor e sua mulher, vou poder dizer: estou sendo obediente. 6 meses depois, já era pastor de jovens de uma grande igreja na Flórida. Será que Deus havia me deixado no limbo por 8 anos até que eu aparecesse uma posição para mim? Não, 1000 vezes não. Eu havia sido levado ao deserto para desenvolver um caráter santo, para que o caminho dele pudesse ser preparado. Meu caráter precisa ser desenvolvido para que eu pudesse funcionar bem quando estivesse numa posição de ministério. O processo havia se completado para aquele nível de ministério. Entretanto, a cada promoção espiritual, primeiro deve haver uma preparação para um novo nível. Deus disse a Moisés que depois de 40 anos de treinamento no deserto: Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Está em Êxodo 3, 10 a 12. Olha o que Deus diz sobre pregadores que enviam a si mesmo. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Eu não os enviei nem os autorizei. Eles não trazem benefício a este povo, declara o Senhor em Jeremias 23, do 21 ao 32. Moisés não foi capaz de ajudar ou trazer algum benefício aos filhos de Israel. Tentou libertá-los quando tinha 40 anos, porque Deus ainda o tinha enviado. Mesmo com toda a educação do Egito, sem a educação de Deus e seu tempo determinado, ele não poderia realizar o chamado de Deus. Ainda não havia chegado o tempo de Deus. Seu esforço foi em vão e apenas resultou na morte de um opressor egípcio. No momento exato, quando Moisés foi enviado por Deus, um exército inteiro acabou debaixo da água do Mar Vermelho. Esta é a diferença entre nossa força e a força de Deus. João Batista treinou durante 30 anos para um ministério de 6 meses. No entanto, Jesus disse que ele foi o maior profeta nascido de mulher. Deus pode fazer mais durante 6 meses através de um homem ou mulher enviado por ele do que alguém que trabalhe duro durante 80 anos em sua própria força. Aos 40, Moisés sabia que tinha um chamado de Deus, mesmo que sua intenção fosse nobre.
Sua primeira tentativa fez mais mal do que bem. Depois de 40 anos de treinamento no meio do deserto, surge um novo Moisés, que não fez nada além daquilo que Deus lhe manda fazer. Capítulo 12, quarta parte do livro Vitória no Deserto, do autor John Bevere. Aos 40, Moisés sabia que tinha um chamado de Deus, mesmo que sua intenção fosse nobre. Sua primeira tentativa fez mais mal do que bem. Depois dos 40 anos de treinamento no meio do deserto, surge um novo Moisés, que não fez nada além do que aquilo que Deus manda fazer. Isso lembra alguma coisa? Não foi o que Jesus disse? Eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que o Pai fazer. Está em João 5,19. Leia outra vez o que diz Isaías. Uma voz clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornaram plano. As escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois eu, o Senhor, quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, e quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa a relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, do versículo 3 ao 8. Deus está dizendo que o deserto é o lugar onde o caminho do Senhor está sendo preparado. O caminho do Senhor não é a força do homem. Ele diz que o orgulho da carne será aplanado, o humilde, aquele que espera no Senhor, será exaltado. Os lugares tortos serão acertados e endireitados. Quando estava na faculdade, provei o fluir da unção, mas havia algumas montanhas na minha vida que precisavam ser aplanado e alguns lugares difíceis e tortuosos que precisavam ser acertados e endireitados. Deus iniciou o processo no deserto. Durante nosso tempo no deserto, é importante que deixemos Deus agir na nossa vida. Enquanto servia meu pastor em Dallas, o Senhor falou comigo um dia e disse: John, não deixe passar despercebida a obra que eu estou fazendo em você, enquanto eu só fico pensando no ministério da pregação que virá amanhã. Eu queria tanto pregar que vi aquela fase da minha vida como perda de tempo. Não caia nessa armadilha. Entenda que Deus não perde tempo. Ele redime o tempo. Compreenda que o lugar onde você se encontra no presente é uma parte vital de onde você chegará. É a sua arena de treinamento. Deixe que Ele decida como tudo vai acontecer e se encaixar. Apenas deixe-se levar. Ele é Deus, o autor e consumador. Tudo o que temos que fazer é confiar nele e obedecer o que Ele tem nos revelado hoje. Toda vez que achava que tinha descoberto como ele me colocaria no ministério da pregação, Deus falava: John, você descobriu de um modo pelo qual não vai acontecer. Era a pura verdade. O modo como ele fez que acontecesse foi totalmente inesperado. Tenho certeza que José nunca pensou que seu sonho fosse se cumprir do modo que foi. Nos conduz ao lugar onde ficamos contentes, não complacente consigo mesmo por estar ali. Chega um ponto em que se aparece que o sonho quase acabou, mas é exatamente quando seus planos para realizar o sonho desaparece de sua mente vontade e emoções que ele te prepara para ressuscitá-los do modo dele. Fiquei frustrado e abismado com o que ele estava fazendo comigo. Então perguntei: por que você me animou tanto para o ministério, se 8 anos depois eu tenho que colocar o sonho no altar como Isaac? Ao que o Senhor respondeu: meu filho, para descobrir se você está servindo o sonho ou a mim. Foi isso que Deus fez com Abraão e deixou que ele ficasse entusiasmado com a ideia de ser o pai das nações para só concretizá-la 25 anos depois. Aí, 13 anos adiante, quando Abraão já amava e convivia com Isaque, o filho prometido, Deus resolveu testá-lo e mandá-lo que colocasse seu sonho sobre o altar. Deus permitiu que na mente, vontade e nas emoções de Abraão o sonho morresse. Ele queria ver se Abraão gostava mais do sonho ou daquele que lhe dera o sonho. Quando Deus coloca sua autoridade e poder sobre um homem, quanto maior o poder e a autoridade otorgada, maior o julgamento se o mesmo não obedeceu ao Espírito do Senhor. Deus não julgou Moisés aos 40 anos, quando ele fez as coisas do seu modo, porque a autoridade e o poder de Deus ainda não estavam sobre ele. Porém, mais tarde, este não foi mais o caso. Enquanto estava no deserto de Zim, o povo entrou em choque com Moisés, reclamando sobre o lugar para o qual ele os havia conduzido. Eles estavam sedentos e queriam água. Então Moisés disse o que foi fazer. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade diante dele e fale aquela rocha e ela verterá a água. Está em Números 20, do 7 ao 8. Deus mandou que Moisés falasse com a rocha para que ela saísse água. Mas vamos ver o que ele fez.
Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água. E a comunidade dos rebanhos beberam. E o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como você com a rocha para que ela saísse água? Mas vamos ver o que ele fez. Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água. E a comunidade dos rebanhos beberam. E o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiarem em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas? Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Está em Números 20, do 11 ao 12. Reparem que Deus fez sair água da rocha, apesar de Moisés ter desobedecido a ordem de declarar que ela fluiria, porque a água devia ser dada ao povo em resposta às suas necessidades. Por isso, Deus não impediu que tivesse água para punir Moisés. O que Deus fez foi impedir que Moisés liderasse o povo na conquista da terra prometida, porque ele não honrou a Deus diante do povo. Moisés bateu na rocha ao invés de falar com ela, transferindo para si o foco do povo. Este é um exemplo perfeito de como a unção sobrenatural de Deus existe para suprir as necessidades do povo, e não para exaltar o ministro ou para levantar dinheiro. Com todo o mau uso dos dons, da unção e das escrituras que tem ocorrido ultimamente, as pessoas serão levadas a pensar que os dons, as promessas e o poder não mais estão válidos. Isso não é verdade, mas Deus está buscando um novo tipo de líderes que o santificarão diante do povo. É possível que o líder tenha um dom ou unção genuína que possa preencher as necessidades do povo, mas mesmo assim seja desobediente quanto à forma de apresentar aquele dom. Pode ser que Moisés estivesse frustrado com o povo e um pouco desapontado com Deus pela água não haver brotado imediatamente após ele ter batido na rocha, como ele havia feito previamente no deserto de Sim, lá em Êxodo 17, 1 ao 7. Ou talvez Moisés estivesse seguro demais a respeito de sua capacidade de liderança. Talvez até achasse que agora Deus iria honrar, seja lá o que julgasse que fosse melhor. Uma vez mais, ali estava ele fazendo as coisas a seu modo, mas dessas vezes as consequências seriam consideravelmente maiores. Moisés antes andava no poder e na força de Deus e toda sua capacidade vinha de sua dependência de Deus. Agora, a atuação de Moisés, independente de Deus, diante do povo, trouxe julgamento e punição. Deus disse que por causa daquela atitude, ele e Arão não estariam mais na liderança quando os filhos de Israel entrassem na terra prometida. Por isso, Tiago, em 3:1, registra: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Quanto maior a glória, maior o julgamento. O rei Saul poupou o rei Amalequita e algumas ovelhas. Ele estava mais preocupado com o que o povo queria que com o que Deus havia ordenado. Sua decisão errada custou-lhe o reino. O rei Davi tentou medir sua própria força contando o povo e com isso trouxe o julgamento sobre a nação inteira. O deserto nos prepara para andar no poder e na glória do Senhor, sem o pecado e o consequente julgamento pela desobediência. O orgulho é desbastado e a humildade é exaltada. O homem verdadeiramente humilde é o que anda como Jesus andou, dizendo: não vou fazer nada a menos que veja o Espírito do Senhor fazer. Eu não sou ninguém em minha própria força e capacidade. A razão pela qual Deus tem negado à igreja a manifestação de sua glória e poder é para nos proteger de um julgamento maior. Ele está descascando a carne do Espírito no deserto para fazer com que clamemos a Ele. Assim, quando sua glória se manifestar, todos nós santificaremos seu nome, fazendo as coisas somente do seu modo. Pregadores, não façam coisa alguma só porque alguém fez e deu certo. Não copie o ministério do outro. Não faça nada apenas por tradição. Não faça nada no ministério só porque atualmente seja mais aceito. Ouça a voz do Espírito, desde que ele mostre como ele deseja que o ministério seja conduzido. Procure ver e ouvir o que o Senhor está fazendo e dizendo. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a mulher. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Está em Abacuque 2, do 1 ao 4. O profeta está dizendo que irá esperar para ver o que Deus irá dizer. Uma das maneiras pelas quais o Espírito de Deus fala é através de visões. Jesus disse que só ele ia fazer o que viu o Pai fazer.
Abacuque disse que iria escrever o que estava vendo e correu do lado que via seu momento exato. Ele ainda disse que a alma orgulhosa, envaidecida, não está certa, ou seja, o homem que não espera pela palavra do Senhor, mas corre sem a visão do que Deus esteja dizendo. O justo viverá pela sua fé e não pela fé do outro. A fé vem quando ouvimos o que Deus está dizendo, e é por isso que Deus levou os filhos de Israel para o deserto, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Repare que ele disse procede e não procedeu. É a palavra que está dizendo e não a que disse. Somos admoestados em Hebreus 12, 25. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que recusarem ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Mas nunca se esqueça do que ele diz, sempre estará alinhado com o que está escrito nas Escrituras. Entretanto, tente achar escrituras que confirmem o que você acha que deva ser feito, também não é o caminho de Deus. Jesus podia ter dito: fui ungido para curar os doentes, por isso agora vou mesmo impor a mão sobre Lázaro, como já fiz com os outros. Ao invés disso, ele esperou até que o Espírito de Deus movesse, só então ele foi para lá. Precisamos seguir seu exemplo, não se deixar levar pelo Espírito para fazermos as coisas do modo de Deus e não do nosso. O deserto é para onde Deus nos leva para ensinar que de qualquer tentativa que fazer para Ele, sem sua liderança e capacitação, nada mais é do que um exercício fútil. Quando finalmente aprendemos que a carne não pode fazer nada de valor eterno, então estamos prontos para o ministério para o qual Ele nos chamou. O deserto é a preparação para o futuro ministério.